E aí, tudo bem com você? Eu tô aqui no escritório trabalhando aqui algumas coisas com relação ao C12, mas eu parei aqui para compartilhar um negócio com você bem rapidinho, porque eu achei interessante o que está escrito em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 1, diz assim: essa live ela vai ficar gravada, ela vai ser disponibilizada aí para você e, enfim. Está escrito assim, Daniel capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias que havia de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Verso de número 3. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de sacos e cinza. Queridos, tem duas coisas que me chamam a atenção nesse texto. São duas palavras que é que eu quero poder compartilhar com você e trazer um princípio bem poderoso para esses dias que a gente está vivendo. Eu entendi pelos livros a importância de lermos a Bíblia, a importância de termos comunhão com as Escrituras, a importância de nós estarmos alinhados com a palavra de Deus, ok? E o segundo ponto é, Daniel começa a orar pela sua nação. Daniel não orava para que ele fosse liberto, para que ele fosse livre, para que ele fosse próspero. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário, mas veja que a oração que Deus ouviu de Daniel foi a oração que ele fez quando ele orava pelo povo, pelas outras pessoas. Primeiro ponto, ele entende pelos livros, ou seja, ele lê as Escrituras e entende que o tempo do cativeiro era apenas 70 anos. Já tinha passado esse tempo. E aí ele falou assim, por que nós não estamos livres se já passou esse tempo? E aí é interessante que ele começa a orar pelo povo. Veja que essas duas coisas que ele faz, entende pelos livros e oração pelo povo. Bom, o pastor Jefferson acabou de chegar aqui, eu já vou chamar ele para participar comigo aqui dessa conversa aqui. Ele lê os livros e ele ora pelo povo. Ele passa 21 dias jejuando e orando. Você já viu isso aqui, pastor Jefferson? Você já viu isso aqui? Vem cá. Você está falando de Daniel? Tô falando de Daniel. Pastor Jefferson acabou de chegar, ele vai pegar uma cadeirinha, vai sentar aqui do meu lado, nós vamos bater um papo aqui. Show! Nós vamos bater um papo legal aqui. Daniel capítulo 9, verso 1, verso 2, verso 3. Olha só. Ele entende pelos livros. Olha isso, pastor Jefferson. Ele entende pelos livros. Não era por notícias, não era por, sei lá o que, não era por notícias, não era por... Fala, pessoal. Não era por, sei lá, o que pode ser? Notícia, boatos, não, ele entende pelos livros. Daniel estava lendo Bíblia, certo? E aí ele começa a orar pela nação. E aí eu começo a entender que a oração que Deus responde é quando eu faço a oração em favor do outro. O que você acha disso? O que você pensa disso? Não somente em favor do outro, mas baseado no quê? No quê? O que ele estava fazendo? Você falou, ele estava lendo, ele estava entendi as escrituras. Pelas escrituras. Pelas escrituras. Ou seja, orando pelos outros através das escrituras. Não é de um pensamento vago ou de
pensamento positivo, ou de uma filosofia, ou de uma ideia morta, mas pelas Escrituras, que é a palavra de Deus. Então não é por algo solto, é por aquilo que está escrito na palavra de Deus, tendo um direcionamento, tendo uma clareza, tendo uma certeza. Ó, é isso aqui, é o que a palavra de Deus diz. Ou seja, será que eu posso dizer que a gente pode estar preso em alguma área da nossa vida pelo fato de nós não entendermos pelas Escrituras que nós já somos livres e que a gente já pode desfrutar disso? Com certeza, porque a palavra de Deus já estabeleceu algumas coisas para nós. Já são, quando Jesus ele foi crucificado e ele conquistou algo para nós, ele já estabeleceu. Então já está pronto, basta nós acessarmos através da palavra de Deus. Olha só que interessante isso que você falou. Então, a gente não pode só usar então pensamento positivo, vai dar certo. Não, né? É pelas Escrituras que eu sei que eu já fui curado, é pelas Escrituras que eu sei que eu sou liberto, que eu sou salvo, que eu sou, o que mais? Abundante, próspero. Sou templo do Espírito Santo, sou morada do Altíssimo, que eu fui resgatado, fui perdoado, fui transformado, a santificação está à minha disposição, o Espírito Santo é o meu consolador, meu ajudador, me orienta, me direciona. Aí nós podemos... Mas eu sei disso pelas Escrituras. Através das Escrituras. Eu preciso ler para você de novo, Daniel. Verso de número 1 é um verso grande. O 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Essa versão que eu estou usando aqui é livros, mas aqui é Escritura, tá? Aqui é palavra de Deus, aqui é Bíblia. De que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações sobre Israel, que o tempo era de 70 anos. Por que Daniel volta com o rosto dele para o Senhor? Por que Daniel se volta para o Senhor? Porque já tinha passado 70 anos. Ele entendeu que o tempo do cativeiro já tinha acabado. Agora, hoje, pastor Jefferson, o tempo do cativeiro acabou na nossa vida há 2000 anos atrás, certo? Já se encerrou. Então eu preciso entender pelas Escrituras que eu sou livre. O pecado já não tem mais domínio sobre mim, o medo já não tem mais domínio sobre mim, o mundo já não tem domínio sobre mim, porque eu fui livre através da obra do Senhor Jesus. E eu só consigo entender isso pelas Escrituras. Palavra de Deus. Eu não me lembro de ter algum texto na Bíblia tão específico como esse, que Daniel ele está tendo comunhão com a palavra, ele está tendo intimidade com a palavra, pela palavra de Deus ele entende, e aí ele passa a orar, a jejuar, a suplicar, porque aí diz: voltei o rosto ao Senhor para buscá-lo com oração e súplica, com jejum, pano de sacos e cinza. Olha só a forma que ele coloca, pastor Jefferson. E aí ele começa a descrever quem é Deus. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que o amam e guardam os teus mandamentos. Olha aqui, ele diz: temos pecado e temos cometido iniquidade. Ele reconhece que a nação tem pecado. Procedemos perversamente e fomos rebeldes. Nos apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos servos, aos profetas, em que em teu nome falaram os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais, como também todo o povo da terra. Ele reconhece que a nação tem pecado, Jefferson. Fala você que... Essa é uma oração chamada, dentro do termo teológico, uma oração vicária. Olha isso, anota aí. Isso é uma oração vicária. É uma oração vicária. Ele está intercedendo
por outra pessoa. O pecado não era dele, o pecado era do povo. Ele estava sofrendo as consequências do povo. Quem é que fez isso? Por mim, por você e por você, pastor. Eita, meu Jesus, que entendimento interessante. Quem fez isso? A Bíblia diz que nós temos um mediador, que se chama Jesus Cristo. Ele se colocou entre você, entre eu, que havia um abismo e havia uma dívida para ser paga. Ele não somente pagou a dívida, mas nos reconciliou novamente com Deus, com o Pai, nos tornando filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. Então, pelas Escrituras, eu posso realmente orar, declarar, anunciar, profetizar, repreender, rejeitar todo esse mal. Nós podemos chamar literalmente, né, a uma fé ativa, porque ele reconhece o pecado do povo. Ele não está falando nem do pecado dele. Ele não diz assim, eu pequei, ou ele diz, eles pecaram. Ele diz, nós pecamos. Nós abandonamos. Aí Eliseu, está querendo dizer então que tudo isso que está acontecendo é porque nós pecamos? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando para você que um homem se levanta para orar pela sua nação depois de 70 anos de cativeiro. Ele percebe pelas Escrituras que aquele cativeiro já deveria ter sido já acabado e eles ainda estão presos. O que eu quero dizer para você é, nós temos a chave que abre qualquer porta. Eles é a chave da vitória, a chave do ouro. Não, meu irmão, é oração. É oração. E olha que interessante, ele orou baseado naquilo que estava escrito. Sim. Deus, boa. Olha só, já está escrito que o Senhor nos disse que em 70 anos, e esses 70 anos já passaram, então é a tua palavra. E olha o que o apóstolo Paulo fala para os coríntios. Ele fala assim, o que eu farei então? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, ou com entendimento, com clareza. Senhor, a tua palavra é quem diz, não é os meus sentimentos, não é o que eu penso ser, é o que a tua palavra está dizendo. Caramba. Então a palavra dele é decreto. Se ele decretou, acontece e vai acontecer. Caramba. Que show isso. Interessante. Não sei se você pegou. Não sei se você tá compreendendo. Como diz o paulista, como eu sou paulista, não sei se você está entendendo. Entendendo. Você está entendendo. Mas ele, pelas Escrituras, tendo um relacionamento com a palavra de Deus, ele teve um discernimento extraordinário. Ele passa a orar. E o mais legal de tudo isso é que tem resposta. Por que tem resposta, pastor Jefferson? Capítulo 10 de Daniel. Capítulo 10 diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudindo-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Meu Deus. Jefferson, o camarada estava no exílio, 70 anos ali aquele povo, ele percebe que passa mais 2 anos, porque se completam 72 anos, ele passa a orar, a se humilhar, a reconhecer quem é Deus, e a Bíblia diz que depois de 21 dias, o anjo vem falar para ele assim, eu vim por causa das suas palavras. Meu Deus. Jefferson, a gente precisa orar, cara. Os céus não estão se movimentando porque nós não temos orado. Eita. E nós estamos deixando de desfrutar algumas coisas que poderíamos ter desfrutado já no passado pela falta desse entendimento. Olha que interessante aqui, ó. Eu estou coincidentemente lendo um livro chamado Oração, orando com o Espírito Santo e com entendimento. Caramba. Olha uma das frases que ele fala,
baseado nesse texto, né? Ele diz assim, ó: certamente o Espírito Santo não vivifica nem move diretamente o coração do cristão sem a palavra, mas por e com através dela, trazendo-o ao coração e abrindo este, e por meio disso o homem é impulsionado a se chegar ao Senhor e a contar-lhe a sua condição, e também a argumentar e suplicar conforme a sua palavra. O Espírito Santo nos direciona. Deus, que... Não, imagine, cara. O camarada orou e a Bíblia diz que o anjo desceu para falar com ele e para dar um recado. Olha, eu vim por causa das suas palavras. Estão pedindo o nome do livro de novo, Jefferson. Oração, orando com o Espírito Santo e com entendimento. Aí, ó. Oração, orando com o Espírito Santo e com entendimento. Ele percebe que tinha alguma coisa errada. E a gente está percebendo que tem alguma coisa errada na nossa nação, no nosso governo, na nossa política, na economia. Tem alguma coisa errada. E aí não é só se submeter ao exílio, ou à prisão, ou a, sei lá, o nome que... Esse livro aqui, ó. Qual é? Quem é o autor? John Bunyan? Isso mesmo. Ah, John Bunyan. Esse mesmo. Então assim, ó, a gente parou aqui, a gente está aqui no escritório, a gente parou rapidinho só para poder compartilhar essa centelha desse pensamento com você. Foi só um gravetinho, mas tem que ir para as escrituras, né, pastor Jefferson? Com certeza, com certeza. Só ela que nos dá direcionamento, só ela que nos dá clareza, só ela que traz a libertação e a liberdade e não faz a gente sair dos parâmetros estabelecidos por Deus. É um privilégio poder caminhar dentro do que a palavra de Deus diz para nós. Que show. Pessoal, era só um bate-papo, era só uma troca de pensamento aí, mas a gente queria semear essa palavra no seu coração. Eu vou pedir ao pastor Jefferson orar para a gente não simplesmente compartilhar, mas vamos pôr em prática agora isso aqui que a gente deu. Vamos lá, pastor Jefferson. Pai Celestial, quero te agradecer, ó Deus, pelas nossas vidas, Jesus. Te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo que o Senhor Jesus Cristo já fez em nosso favor. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos reconciliou, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos resgatou. Tua palavra diz que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do teu Filho amado. O Senhor nos transformou de trevas em luz, de criaturas em filhos, e como filhos do Senhor nós nos assentamos à mesa, nós comemos, nós nos beneficiamos, nós, Deus, desfrutamos de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo já conquistou. E isso eu libero para a vida daquelas pessoas que estão conectadas agora, seus familiares, saúde plena, Deus, reconciliação com seus familiares, ó Deus, a paz de espírito, em nome de Jesus Cristo. Se há alguém enfermo, se há alguém debilitado, se há alguém com falta de emprego, nós declaramos o mover do Senhor, o favor do Senhor, a graça do Senhor. Para você que está desesperado, para você que está com medo, nós lançamos fora todo o medo, que o Espírito Santo de Deus mova-se na sua casa, no seu lar, na sua casa agora, nessa tarde, faça um milagre. Aonde o homem não pode chegar, o Espírito Santo chega. A tua palavra diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Aquilo que o meu irmão não está conseguindo alcançar, que os seus sonhos, os seus projetos não estão sendo concretizados, eu declaro, Deus, em nome de Jesus Cristo, feito e realizado, Deus. Eu abençoo a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pai Celestial, como Daniel também fez, Senhor, ele se voltou para o Senhor e pediu perdão pelos pecados da sua nação. Sim, meu Deus. Pai, nessa hora, em concordância, nós oramos com tantos irmãos que estão online, com tantos irmãos que vão ver esse vídeo ainda. Sim, nós pedimos perdão pelos pecados da nossa nação. Obrigado, Jesus. Pedimos perdão, Senhor, pelos pecados do Sim, povo Deus. brasileiro, Sim, Pai. meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Deus. Daquele que é evangélico, daquele que é católico, daquele que não é. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor por todos os pecados cometidos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E a tua palavra diz que quando Daniel começou a orar pela sua nação, as palavras dele subiram ao Senhor.
E eu sei que as nossas palavras, dos meus irmãos, minha, do pastor Jefferson, de tantas outras pessoas, estão subindo ao Senhor, Pai. Que nessa hora, Pai, a nossa oração, ao subir ao Senhor, o Senhor ouça, Pai, e o Senhor responda as nossas orações. Sim, Pai, na ocasião de Daniel, Pai, o Senhor enviou um anjo. Mas no nosso tempo, Pai, o Senhor já enviou Jesus. Aleluia. O Senhor já enviou o sumo sacerdote. O Senhor já enviou aquele que morreu na cruz. Por isso, Pai, pelas Escrituras nós entendemos que nenhum mal nos sucede, nem praga alguma chega à nossa tenda. Pelas Escrituras nós entendemos que somos salvos, libertos, curados, sarados, prósperos. Pelas Escrituras nós entendemos, Pai, que o tempo do cativeiro acabou. Pelas Escrituras nós entendemos, Pai, que é tempo de cura, que é tempo de salvação, que é tempo de libertação, que é tempo de crescimento, que é tempo, Senhor, de avançar, é tempo de prosperar. Pelas Escrituras nós entendemos, Senhor, que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Pelas Escrituras nós entendemos, Pai, que o nosso entendimento foi aberto. Pelas Escrituras nós entendemos, Pai, que ninguém recebe nada que do céu não lhe seja dado. Pelas Escrituras nós entendemos, como o pastor Jefferson disse, que nós somos templos do Espírito Santo. Aleluia. Temos a vida do Espírito em nós. Por isso nós declaramos, Pai, no nome de Jesus, hospitais vazios, Sim, leitos vazios, pessoas curadas, pessoas salvas, pessoas restauradas, em nome de Jesus. Que todo espírito de ansiedade, todo espírito de medo que tem rondado e tem pairado sobre a nossa nação, nós repreendemos e mandamos você embora agora na autoridade do nome de Jesus. Mandamos você embora agora em nome de Jesus. E nós chamamos a vida do Espírito Santo, do Espírito que habita em nós. Nós liberamos palavras de bênção, palavras de cura, palavras de vida sobre cada pessoa, Pai, sobre os 220 milhões de brasileiros que existem na nossa nação, sobre os 7 bilhões de seres humanos que habitam nossa terra, o nosso mundo, Pai. Senhor, Tu és aquele que ouve a nossa oração e também que responde às nossas orações, com barulho, com buzina, com trovão e com alarido. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Porque como Jesus diz em João capítulo 11, verso 42, Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Nós somos filhos e sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Sim, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Você está... Bênção, né, Alisson? Bênção. Chega aqui, Alisson. Benção. Ó, pra quem não conhece esse cara que vai aparecer aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tava aqui de camarote. Esse cara aqui é o cara que tem cuidado da evangelização aqui na 316 Airport Church. Top. Tem sido especial. Amém. Siga Cruzada Jesus é mais. Jesus é Mais no Instagram. Siga o pastor Jefferson Teixeira de Lara. Você vai ver esse cara bonito aí. Não tem. Mas é especial, pessoal. Pelos livros, pelas escrituras ele entendeu. E ele ora pela nação, pelo povo. Amém? Amém. Um grande abraço. Deus abençoe. Valeu.